Eu vou falar sobre um assunto, a gente já retoma do feriadão, né, com uma notícia bastante triste. Uma pessoa morreu depois de um acidente em Campinas. E isso aconteceu em uma via marginal da rodovia Santos Dumont. Foi durante essa madrugada. E os reflexos do acidente ainda foram sentidos ao longo da manhã de hoje. A nossa equipe está no local, tem mais informações e eu vou conversar com o nosso repórter, que está sempre alerta, é o nosso Fábio Oliveira lá com o Gatti, que estão no local. E eu quero saber, neste momento, Fábio, como é que está a situação por aí? Depois você conta pra gente a história. Muito bom dia, seja bem-vindo. Oi, Maurícia, muito bom dia para você, bom dia para quem acompanha o nosso Alerta Total. Nesse momento, a rodovia Santos Dumont trafegando normal, né? Tráfego normal, sentido ali em Indaiatuba. Mas o que aconteceu aqui, como você bem mencionou, é esse acidente, né? Essa carreta que ainda está no local, vai ser removida daqui a pouquinho, né? Essa carreta. Ela foi... Encostaram essa carreta aqui ontem à noite, por volta de meia-noite, porque ela deu pane elétrica. Então o pessoal, o motorista, o ajudante, conseguiram colocar ela aqui nesse local onde nós estamos. Logo depois, logo em seguida, por volta de 2h30 da manhã, o que aconteceu? Um veículo, né, um Hyundai, esse veículo, ele veio dessa direção aqui, acabou perdendo o controle dessa direção, passando por esse matagal onde nós estamos aqui pelo canteiro, né, e acessando aqui todo o espaço aqui da rodovia marginal e atingindo de cheio, bem cheio aqui, a traseira desse caminhão onde nós estamos. Aqui esse caminhão aqui, para você ter ideia, você vê aqui ao chão, vários destroços ainda, o que restou do veículo, né? O caminhão aqui também com grande prejuízo, né? Você vê o para-choque torto aqui, você vê pedaços de vidro. Pedi para o Marcos Gatti mostrar ali também o retrovisor, né, da parte interna do carro, que acabou sendo arrancado com a força do impacto desse veículo, né? O impacto tão forte ali, os testemunhas dizendo que esse impacto esse veículo estava na média, mais ou menos, aí o pessoal dizendo, entre 80 e 100 por hora. Essa era a média que o pessoal está dizendo. E aí você vê aqui também, né? O que dá pra gente ver aqui nitidamente é o farol desse carro que acabou sendo arrancado, né? E ficou aqui às margens da rodovia Santos Dumont, né? Na rodovia marginal. Outra coisa que chama atenção também, né? Aqui o ferro retorcido, onde os bombeiros tiveram que cortar para retirar a vítima fatal, né? Aqui você vê aqui todo o ferro retorcido desse veículo que ficou aqui jogado aqui na marginal. Outro ponto que chama atenção, viu, Maurícia, é que com a força do impacto desse veículo ontem nessa carreta, você vê aqui ao fundo, né, o seguinte, que a carreta foi desalinhada. O motorista do veículo da carreta disse pra gente o seguinte: a carreta estava completamente alinhada. Com a força do impacto, ela foi levada cerca de meio metro, né, pro lado direito. Então ela acabou saindo. Você vê aqui que a carreta tá um pouquinho torta ainda pra rua, né, onde nós estamos aqui. Então esse veículo teve pane elétrica e aí o pessoal acabou resolvendo agora. Eles acabaram de resolver essa pane elétrica e estão levando esse veículo para outro ponto. E aí você vê também os estragos, né, que ficaram, né? Farol aqui do veículo, com a força da pancada desse Hyundai, né, que deu aqui no caminhão. Então o Corpo de Bombeiros esteve aqui agora há pouco, né? O Corpo de Bombeiros esteve aqui agora há pouco, fez a remoção do condutor desse veículo, Hyundai. O que acontece? Tinha 3 pessoas. O motorista acabou morrendo no local. O passageiro foi encaminhado para o pronto-socorro do São José, aqui bem próximo onde nós estamos. O passageiro que foi encaminhado está em estado grave. E o outro passageiro que estava no banco traseiro, ele está em melhor estado, está em bom estado. Também está em observação no pronto-socorro ali do São José. Então, esse acidente que aconteceu na madrugada acabou chocando diversas pessoas. Inclusive, aqui, um dos porteiros, né, aqui de uma empresa bem próxima aqui onde nós estamos, ele falou com a gente aqui que ele assustou com o barulho da pancada, com a força do impacto. E ele disse que tentou vir aqui ajudar, foi a primeira pessoa que correu aqui para ajudar as vítimas, né? Mas viu que o motorista já estava morto, já estava ali, já tinha batido o crânio, já tinha feito várias coisas, infelizmente não teve como ajudar. Então essa aqui é a situação de momento, né? O pessoal está aqui, vai remover esse caminhão, daqui a pouco o pessoal vai remover todas as peças que ficaram por aqui. O Corpo de Bombeiros já esteve aqui no local, como eu disse, né? Essa aqui é a fita zebrada que o Corpo de Bombeiros utilizou aqui para isolar a área, porque tinha muitas pessoas aqui na parte da manhã acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, da perícia, diversas pessoas aqui no local. Então, essa é a situação de momento.
Então, para você que está em casa nesse momento, sentido Indaiatuba, saindo do centro, sentido Indaiatuba, trânsito normal, tá? Mas de manhã foi bem complicado o trânsito aqui, congestionamento aí de cerca de 6, 7 quilômetros. O motorista enfrentou muita dificuldade nessa volta do feriado, viu, Maurício? Eu imagino. E Fábio, deixa eu te falar uma coisa, apesar da qualidade das imagens, né, elas não estarem tão boa, a qualidade não está tão boa, né, não está tão nítida. É perceptível que esse carro que bateu na traseira do veículo era um carro rebaixado. A gente consegue ver que ele é rebaixado, as rodas, elas são aquelas rodas, é carro como a gente diria, de playboy, né? Carro rebaixado. E é importante lembrar que um carro rebaixado, óbvio que ele, numa batida traseira com um caminhão, esse acidente seria realmente muito mais grave. Sem falar que o dono do carro rebaixado, aí você vai poder confirmar para mim, porque você tá vendo as imagens. Aí, ó, dá uma olhada nessa imagem. Fixa na imagem. O carro é rebaixado, gente. Ele é rebaixado e isso é uma infração de trânsito grave que cabe multa. Não tem os detalhes, né, as informações preliminares que a gente vê aqui, ó, um carro rebaixado. Talvez por isso o acidente tenha sido tão grave, talvez por isso o acidente tenha sido fatal. Porque um carro rebaixado, além dele encaixar ali na batida, ele entrou bem embaixo do caminhão e aí foi onde essa frente aqui, esse capô ficou completamente destruído. Um carro rebaixado também não tem estabilidade, né? Porque você muda a estrutura do carro, você acha, vai ficar mais bonito, vai ficar mais legal, vai ficar... Ele não tem estabilidade, ele fica mais duro, né? Você faz, por exemplo, um alinhamento e um balanceamento, não fica da mesma forma que um carro normal. E a forma como esse carro que bateu na traseira do caminhão, ele veio, né? Ele veio do nada atravessando, pode ter sido consequência dessas alterações que foram feitas na composição original do carro. Você chegou a conversar isso com a polícia, com o pessoal que esteve aí no local do acidente? Pois é, Maurício, isso que você colocou é bem importante, né? Um dos peritos disse o seguinte, né? Que o perfil das rodas desse veículo era um perfil que não é característico, ou seja, não é um perfil original de fábrica desse veículo, era um perfil um pouquinho maior, dando ali uma menor estabilidade para esse veículo, né? O que acontece? Do momento que ele perdeu o controle da pista, ele acabou não conseguindo mais controlar o veículo por conta ali dessa própria característica desse pneu ser um pouco maior. E aí o que acontece? Ele acabou passando, onde o Gatti está mostrando para a gente aqui nas imagens, né? Passando bem no meio do matagal aqui, né? Perdendo todo o controle e fazendo todo o trajeto aqui onde nós estamos e colidindo aqui na traseira deste caminhão. Outro ponto que chama bem a atenção, Maurícia, eu vou falar para você o seguinte, que esse caminhão não era para estar aqui, né? E aí, até o próprio segurança ali da empresa disse o seguinte, que se esse caminhão não tivesse aqui, esse veículo iria bater de frente com a guarita dele, de frente. Então isso acabou ali, meio que segurando ali o impacto na guarita, então acabou atingindo o caminhão. O veículo a gente não conseguiu ver, Maurício, que o veículo ficou completamente destruído. O veículo ficou completamente irreconhecível, né? Você vê nas imagens do Marcos Gatti, aqui todo as partes do veículo, ferro retorcido. Você vê também farol que foi arrancado com a força do impacto, diversas outras coisas também que foram removidas, tiradas desse carro com a força do impacto, né? Arrancadas. A parte do motor desse veículo ficou completamente destruída, ou seja, metade do veículo ficou completamente ali irreconhecível. Os pneus, um dos pneus acabou estourando, né? Nós vimos também, aqui o pessoal da perícia já tirou para ver, para justamente analisar isso daí, para tirar esse laudo mais conclusivo em relação à modificação desse veículo, né? Que pode ter causado ali esse acidente. Outro ponto que chama a atenção e que pode ser uma causa do acidente, a perícia acabou conversando com a gente, que é a seguinte, esse motorista pode ter tomado ali uma fechada. Ele tomou uma fechada de outro veículo e acabou passando aqui onde nós estamos. Então, são várias possibilidades que a perícia está tentando identificar junto com a polícia para trazer a resposta a esse acidente, viu, Maurício?
Muito obrigada, viu, Fábio? Obrigada por esclarecer essa dúvida que eu fiquei aqui quando vi a imagem. Agora, realmente, só as investigações, né, vão chegar à conclusão definitiva desse caso, mas é bom a gente alertar, né, que além de ser uma infração de trânsito, quando você for fazer qualquer alteração no seu veículo, até a película que a gente coloca para ficar mais escuro o vidro, ela tem um grau de aceitação. Você não pode deixar o vidro completamente preto. Então, assim, as pessoas têm que se atentar a isso, principalmente se a alteração for feita na parte ali, na parte mecânica ou na parte das rodas, que interferem no bom funcionamento do veículo, né? Porque se ficar comprovado que isso foi feito de forma inadequada, irregular, a gente pode concluir o quê? Que esse acidente poderia ter sido, esse acidente fatal, triste da gente falar isso, mas esse acidente fatal, ele poderia ser evitado, né? Porque o motorista não teria perdido o controle da direção, enfim, uma série de outros fatores. Mas muito obrigada, Fábio, pelas informações, obrigada, Gatti, pelas imagens, bom trabalho para vocês. E a gente volta aqui para o estúdio, porque as informações não param, porque outros acidentes em rodovias que cortam a região de Campinas também deixaram vítimas fatais. Anhanguera e Bandeirantes foram palcos das ocorrências que a gente mostra agora, na reportagem de Ingrid Voigt. Na manhã de hoje, um acidente teria sido provocado pela presença de um cachorro na rodovia Anhanguera. Um motociclista de 41 anos morreu depois de tentar desviar do animal e acabar atingindo a traseira de um carro que seguia no mesmo sentido, de Arthur Nogueira a Araras. Com a batida, ele foi lançado para a pista e teve ferimentos graves. O carro de emergência da concessionária CCR Autoban levou a vítima com vida para atendimento médico em hospital de Limeira. O homem chegou a ser internado em estado gravíssimo, mas não resistiu e morreu pouco tempo depois. E horas antes, durante a noite da quarta-feira, um motociclista de 38 anos morreu após ter a moto atingida pelo condutor de um carro utilitário que transitava em alta velocidade no quilômetro 141 da rodovia dos Bandeirantes. Os dois veículos seguiam sentido Santa Bárbara do Oeste quando, segundo o motorista do carro, ele não viu o motociclista e, com a colisão, acabou projetando a vítima cerca de 150 metros à frente do ponto da batida. A moto ficou retorcida e a vítima ficou irreconhecível, mas pôde ser identificada através do documento que portava. O motorista do carro fez teste de bafômetro que deu negativo para o consumo de álcool.